sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos trazer mais elementos dessa nossa conversa em torno da ética, que na verdade a gente pode fazer uma associação como escolhas daquilo que é certo, daquilo que é errado, entre bem e mal, voltado para a nossa própria percepção, do nosso raciocínio lógico, da nossa capacidade de racionalizar e do nosso convívio em sociedade. Para isso, a gente precisa conversar a respeito da transvaloração e da moral nietzschiana. Então, o que esses elementos vêm trazer para nós? Então, nós fazemos um resgate da vontade de potência do Nietzsche e dessa mudança que ela é sempre constante no nosso meio social. Então nós estamos o tempo todo nos adaptando, nos adequando às novas premissas, às novas colocações que o nosso meio social nos impõe. Então a gente está ali sempre num processo de adaptação muito forte, num processo de mudança que ela é constante. E dentro dessa mudança que é constante, o Nietzsche ele vem fazer uma crítica a essa moral fundamental. Então ele vem fazer dentro dessa transvaloração essa crítica de bem e de mal, de que há preceitos que são fundamentais, que há preceitos que eles devem ser seguidos indistintamente. Então ele vem falando nessa inversão de valores. A inversão de valores que ela é uma consequência dessa mudança constante pela qual o nosso meio social passa. Como assim mudança constante? Inversão de valores. Se nós pegarmos dois marcos temporais distintos, se nós pegarmos século XV, por exemplo, e o nosso momento atual, certamente nós nos depararíamos com situações que lá atrás não eram em hipótese alguma toleradas, não eram em hipótese alguma aceitas moralmente pela sociedade e que hoje a gente já consegue olhar com uma certa naturalidade. Então é isso, essa inversão de valores é que à medida que a sociedade ela muda e que dentro dessa mudança que ela é constante, nós indivíduos, nós precisamos nos readequar a essa nova perspectiva social, vai havendo uma inversão desses valores. Por exemplo, nas décadas passadas, a mulher, porque geralmente há toda uns pressupostos, uns estereótipos em relação à mulher dentro da sociedade. Então, se nós pegarmos a mulher, que década de 40, década de 50, ela engravidava sem ser casada, havia uma sobrecarga de taxatividade, de imposições em relação àquela mulher, que ela era vista como uma pessoa quase como se tivesse que ser banida do meio social, que aquilo seria inaceitável. Então não era visto com os bons olhos. Hoje, o fato da mulher ela engravidar sem ter um relacionamento, sem ter um casamento, a gente já consegue perceber isso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais natural. O mesmo fato acontecia com a questão dos divórcios. Ver uma mulher divorciada, uma mulher separada, década de 30, 40, 50, era inadmissível. As pessoas mantinham até mesmo certa distância porque não eram vistas, no mesmo caso da que engravidava sem ter relacionamento, como pessoas boas, como pessoas corretas. Hoje em dia não, a gente sabe que separou porque não houve essa empatia, essa compatibilidade, havia um desgaste, era melhor. E o melhor a ser feito seria mesmo a separação e o divórcio. Então a gente já vê de uma maneira muito mais natural. Então são esses mecanismos, essas inversões de valores
que a gente vai se adequando, a gente vai trazendo um olhar mais empático em relação ao outro, em relação às circunstâncias que nos são externas. E dentro disso, existe, como sempre, essa discussão de bem e mal, de certo e errado. E entramos na discussão da moral nietzschiana. E a moral nietzschiana, ela está relacionada, assim como a transvaloração, com a questão ética, mas o Nietzsche ele traz um discurso muito interessante que eu particularmente gosto, que é a pessoa verdadeiramente boa e a pessoa supostamente boa. A pessoa verdadeiramente boa, ela é uma pessoa forte. Por quê? Porque a pessoa verdadeiramente boa, ela toma as suas decisões, ela faz as suas escolhas e ela sustenta aquilo. Porque é o que ela necessita, é o que ela deseja, então ela mantém. Ela faz simplesmente porque é o que deve ser feito e ela não faz para agradar o outro, para ser aceito. Diferente da pessoa supostamente boa, que ela é vista por Nietzsche como uma pessoa fraca. E como que é essa pessoa supostamente boa? Ela tem o posicionamento dela, ela tem a ideologia dela, ela gostaria de tomar as decisões de uma determinada maneira, mas ela faz de outra completamente diferente. Por quê? Para ser aceita pelo grupo social. Então eu tomo as minhas decisões, quando eu sou uma pessoa supostamente boa, para agradar o outro, para manter um status social, para que eu me veja e me sinta aceito por aquele determinado grupo social. Então eu faço as escolhas de uma certa maneira, vamos colocar assim, politicamente. Então eu tomo aquelas decisões, sigo aquelas escolhas, não porque eu quero, mas porque eu sei que se eu agir daquela maneira, eu vou agradar o outro. E eu agradando o outro, eu passo a ser parte do grupo social. E nessa sequência de agradar ao outro, de tomar as escolhas, nós caímos diretamente na banalidade do mal. E o que seria a banalidade do mal? A banalidade do mal é defendida por Hannah Arendt. E ela traz um link muito interessante exatamente com essa questão da pessoa supostamente boa. E nós temos como referência o Adolf Eichmann durante a Segunda Guerra. Parêntese em relação à questão da banalidade do mal e o julgamento do Adolf Eichmann. Assistam Operação Final. Esse filme ele traz todo o embasamento em torno da banalidade do mal, essa discussão de ser supostamente bom, então uma pessoa fraca, e todos esses discursos que envolvem a ética. Então, o que é a banalidade do mal? A banalidade do mal, a Hannah, ela descreve, ela traz esse conceito exatamente para definir o que acontecia ao longo da Segunda Guerra, porque eu tinha pessoas, assim como Eichmann, que eles, por vezes, não concordavam com aquilo que estava a ser feito, com todas aquelas manifestações de violência e de sobreposição do mal, dada toda a circunstância histórica que nós já conhecemos, de todos os danos que aqueles eventos eles trouxeram para a humanidade de maneira geral. Mas, muito embora ele não concordasse com as práticas que ali ocorriam, ele cumpria as ordens, mesmo sabendo que ia trazer consequências gravíssimas para o outro. Então é uma maneira de banalizar o mal. Por quê? Eu sei que aquilo é errado, eu sei que aquilo vai ter uma consequência negativa, eu sei que aquilo quebra totalmente todos os ideais de ética, de moral, eu não estou agindo de maneira adequada, eu estou colocando o outro numa situação delicada, de risco, indevidamente, sem necessidade, mas eu faço. Por quê? Tem uma outra pessoa que ela está hierarquicamente acima de mim,
e ela exige que eu cumpra com aquelas ordens. Então eu faço, não por uma vontade, mas porque eu estou sujeito às ordens do outro. Então, se eu estou sujeito às ordens do outro, eu sei que é errado, eu não questiono, ainda assim eu faço, eu estou banalizando o mal, porque eu sou supostamente bom. Eu faço sabendo que é errado, sabendo que o outro ele vai ser completamente violado, mas eu faço porque eu estou, nesse caso específico, cumprindo ordens, e eu preciso cumprir essas ordens para quê? Para que eu seja aceito, para que eu faça parte daquele grupo social, mas principalmente eu cumpro com aquilo porque eu não quero que aquilo se reverta a mim. Ou seja, vai causar um mal a outro? Vai. Mas é melhor que cause mal a outro do que aquele mal seja revertido para mim. Então eu cumpro com esses requisitos dentro da banalidade do mal, por quê? Primeiro porque eu cumpro ordens. Então eu sei que é errado, mas eu não questiono, mesmo assim eu faço. Por quê? Eu quero ser aceito socialmente. E segundo, eu não quero que aquela situação gravosa ela volte para mim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?